Olá, galerinha, como está a energia de vocês? Continuando, dando continuidade na nossa aula de número 02 do curso de Eletricidade Básica 1, estamos aqui entrando aqui mais aprofundadamente no nosso conteúdo, estudando sobre a estrutura atômica. E por definição, o átomo é tudo aquilo que possui peso e ocupa lugar no espaço. Ou seja, é tudo aquilo que possui matéria no nosso universo. Para a definição, a gente tem essa imagem aqui que vocês podem ver com as camadas ou níveis eletrônicos de um átomo. O átomo ele possui níveis, ou seja, cada nível desse aqui ele possui elétrons capazes de se estabilizar em cada órbita dessa. Aí o que é que acontece? Nada, situação. Isso a gente aprende no ensino médio. Quando é lá no ensino superior, isso se torna os números quânticos. Então, para a definição aqui, quanto mais o átomo estiver distante, menos atração eu vou ter com o núcleo. Como é que eu posso lhe explicar essa situação? A situação eu posso determinar ela o seguinte: se eu tenho um átomo, o que é que fica no núcleo do átomo? Cargas positivas. E aqui é a sua estrutura. Então, quanto mais eu tiver no nível K, L, M, N, se distanciando aqui do núcleo do átomo, o que é que se distancia? São as cargas negativas, os elétrons. Então, quando eu estiver mais se distanciando, menos atração para o núcleo eu vou ter, porque são cargas opostas. Cargas opostas se atraem. Então, quanto mais distante, menos a atração com o núcleo. Então, olhando essa imagem aqui, eu posso conhecer os níveis eletrônicos. Aqui eu tenho o diagrama de Linus-Pauling. É conhecido aqui lá no ensino médio como diagrama eletrônico. Aqui a nossa imagem nos deu aqui dois exemplos, do átomo de oxigênio e o átomo de carbono. Vamos ver o que é que essas duas imagens aqui têm em comum. Eu posso visualizar que no átomo de carbono eu tenho 6 prótons no núcleo e 6 nêutrons. E na sua eletrosfera, ou seja, ao redor do seu núcleo, fica quem? Os elétrons. Então eu tenho quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, vão observando aí essa situação. Vamos para o átomo de oxigênio, que possui 8 prótons e 8 nêutrons. Então, eu tenho quantos elétrons na eletrosfera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, olha aí o que foi similar. O que a gente conseguiu observar na situação aqui? O que foi que a gente conseguiu observar? Se eu tenho um átomo que tem 8 prótons, ele também vai ter 8 elétrons. Então, a quantidade de prótons equivale à quantidade de elétrons em um determinado átomo. Então, isso ficou bem visível para a gente. Se eu fizer a distribuição eletrônica aqui no diagrama de Linus-Pauling para o átomo de carbono, o que é que eu vou ter na última camada? Aqui fala sobre a camada de valência, contém 4 elétrons. O que é camada de valência? A camada de valência é a última camada eletrônica do átomo, ou seja, se eu tenho esse nível aqui, que eu posso dizer que é o nível K, esse nível aqui é o nível L. E aí, cada vez que vai para a última camada, o elétron vai se distanciando do núcleo. Então, eu tenho um S2, 2 elétrons. Então, o primeiro é a camada K. 2 elétrons nessa primeira circunferência. Segunda camada, eu tenho que distribuir 6 elétrons, não é? Porque eu tenho 6 prótons. Se eu já tenho 2 aqui, 2s2 vai ficar mais 2 elétrons. Então, 2 mais 2, 4. Então, na próxima, esse 2p6 pode
se estabilizar até com 6 elétrons, mas eu não tenho 6 mais elétrons, senão ficaria 2, 4 mais 6, 10. Eu só possuo 6 elétrons, então vai ficar 1s2, 2p6, 1s2, 2s2 e 2p2, 2p2. Então, na última camada, eu posso dizer que eu tenho somente o número 2. 1s2, 2s2 e 2p2. E aí fecha os 6 elétrons. Vamos aqui para a definição. 1s2, 2s2, 4 elétrons e 2p pode ser até no máximo 6 elétrons, só que eu não tenho mais elétrons, eu só tenho 6. Então, como eu tenho 6 prótons, eu tenho também 6 elétrons no átomo de carbono. Então, qual é a última camada dele? A última camada é a camada de valência. Então, tem 4 elétrons. Então, 1, 2, 3 e 4. Viram aí, galerinha, como é simples fazer a distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling? Fazendo a continuação, eu tenho aqui a seguinte situação. Se eu tenho mais camadas em um determinado átomo, se eu tenho mais elétrons, né, obviamente eu vou ter mais camadas até chegar na camada de valência. Se eu tenho mais elétrons, eu tenho menos força de atração exercida pelo núcleo, ou seja, faço a situação que eu expliquei anteriormente. Quanto mais se distancia do núcleo, menos força de atração entre o polo positivo e negativo. Quanto mais elétrons, mais livres os elétrons na última camada. Quanto mais elétrons, mais instável eletricamente. E quanto mais elétrons, mais condutor o material. Essa última aqui a gente tem que fixar nela. Vamos trabalhar muito com esse ponto aqui. Quanto menos elétrons, menos camadas. Quanto menos elétrons, menos força de atração exercida pelo núcleo. E quanto menos elétrons livres, mais estável eletricamente e mais isolante o material. Vamos observar essa última aqui também. Vamos trabalhar bastante em cima desse ponto. Então, olhando a imagem seguinte, é tudo aquilo que a gente estudou anteriormente, sobre a parte de condutor e condutividade, que se eu tiver mais elétrons, mais condutor o determinado material. Quanto menos elétrons, mais isolante aquele material. Este exemplo aqui é um exemplo prático que nós vamos aplicar aqui. Pode até ser feito em casa esse experimento. Na eletricidade básica eu conheço como 3 situações aqui para se trabalhar com eletrização. Vou trabalhar aqui com eletrização dentro da eletricidade básica. E dentro da eletrização eu conheço como a eletrização por atrito, eu conheço a eletrização por contato e eu conheço a eletrização por indução. Essas 3 eletrizações, qual delas está voltado aqui para o meu experimento? É a eletrização por contato, ou seja, se eu tenho um determinado plug instalado na minha residência, no caso no Ceará é uma residência de 227 volts, esse plug aqui vai ser instalado a tomada e os elétrons vai estar passando até esse ponto. Os elétrons vão estar organizados nesse pontozinho aqui do condutor. O que é que eu tenho em residência? Eu tenho fase que leva meus elétrons, né? Que vai levar meus elétrons aí para a situação, né? E o que mais? Eu tenho um nêutron. Tem um Nzinho no próximo condutor que é chamado de nêutron. E eu tenho a situação seguinte. O nêutron é a carga nula, ele tem que estar aqui no meu ponto.
Eles têm que estar aqui na minha situação. E como é que essa situação aqui dos elétrons passa para a lâmpada? Então eu tenho um recipiente cheio de água. Essa água que a gente vai utilizar é água mineral, ou seja, ela tem pouca porcentagem de sais minerais, então ela não vai conduzir corrente elétrica. Se ela não conduz, a lâmpada não vai ligar. Como é que ocorre? Os elétrons estão nesse ponto. Como é que os elétrons vão interagir da situação do ponto, vamos dizer que esse é o ponto A, vamos desenhar aqui a situação. Eu tenho um nêutron e tenho a fase. A fase vai passar, a fase é que carrega todos os elétrons, viu? Aqui eu tenho o recipiente, a fase é que carrega todos os elétrons. Aí eu tenho aqui a minha lâmpada. Então, e eu tenho o condutor fase, né, conhecido aí na minha residência como 220 volts, a diferença de potencial que a gente vai aprender ainda. Então, quando o condutor toca aqui no meu recipiente cheio de água, o que é que vai acontecer? Os elétrons que estão passando nesse ponto aqui, até o recipiente, eles vão ficar centralizados aqui. Quando eu colocar ou pôr sais minerais dentro da água, a água vai encher desses sais minerais e fazer com que a condução do elétron fique se movimentando. Quanto mais elétrons, mais condutor. E aí, quando eles começarem a se movimentar, esses elétrons vão partir e chegar até a lâmpada. Como eu já tenho o nêutron na lâmpada, o nêutron é a carga nula. Se eu tenho carga nula com os elétrons em movimento, eu tenho uma diferença de potencial. Dessa forma, acionando a lâmpada, e cada vez que esses elétrons aqui começarem a se movimentar no recipiente, a lâmpada vai iluminar cada vez mais, até chegar na sua luminosidade máxima. Então segue aí para a terceira aula experimental.